E aí, pessoal, vamos dar continuidade às nossas aulas. A gente começa agora o nosso módulo de Flutter, né? E a gente vai começar com essa aula aqui para entender um pouquinho mais sobre os aplicativos móveis, como é que a gente faz para desenvolver aplicativos móveis, o que a gente deve pensar quando vai partir para esse processo, beleza? E então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre uma visão geral dos dispositivos móveis, logo após vamos tratar sobre os aplicativos, né? Planejamento, design, os tipos de desenvolvimento e a implantação. E também vamos ver um pouquinho do contexto de uso e os impactos e os desafios, né, nesse tipo de desenvolvimento. Okay, let's go. A aula é bem grande, então eu vou dar uma passadinha rápida, tá? Ela tá bem detalhada. Mas é isso aí. A gente chegou no módulo 2 e agora, né? Então a gente passou pelo módulo introdutório, onde a gente trabalhou os conceitos para entender como é que funcionam os pilares do desenvolvimento web, né? Então o nosso servidor estava baseado no desenvolvimento web. Aí depois que a gente realiza esse módulo de Django, a gente aprendeu mais sobre a construção das APIs, né? Como é que a gente construía essa API para poder se comunicar com outras aplicações externas desse servidor. Então agora a gente vai iniciar o módulo de Flutter, que é justamente o módulo onde a gente vai aprender a desenvolver o nosso front-end, tá? Talvez a parte mais importante do desenvolvimento mobile. Para a construção das nossas aulas desse módulo, eu vou me inspirar nos materiais das aulas do professor Rodrigo Rocha, que hoje é professor da UFBA. Então, no módulo passado, a gente aprendeu o desenvolvimento em Django, né? A gente viu um pouquinho dos pilares aqui do MTV, né? Que é justamente a arquitetura do Django. E depois a gente aprimorou um pouquinho entendendo sobre APIs, né? De como é que a gente pode externalizar e enviar para fora, ou receber também, né? Informações de fora desse servidor. Lá na frente a gente vai... Eu comentei com vocês, na verdade, já sobre Docker na aula de implantação de servidores web, né? Mas lá na frente a gente vai pegar esse nosso servidor Django e a gente vai colocar dentro de um container, né? Que a gente já tinha discutido. A gente vai pensar nisso aqui um pouquinho melhor lá na frente, tá? Mas essa é uma camada de encapsulamento. Então a gente vai estar encapsulando o nosso sistema dentro de um lugar, dentro de uma caixa, tá? E a gente vai pegar essa caixa e colocar dentro de um servidor. Então, vamos entrar nesse servidor e ele vai executar, rodar essa minha caixa, esse meu ambiente, onde tem o meu servidor, tá? Logo após isso, a gente vai ter um endereço disponível na internet que a gente pode utilizar para poder acessar esse nosso servidor. E aí a gente pode fazer isso com os nossos dispositivos, né? Seja com um computador, através do site, né? Ou através do nosso dispositivo mobile, ou qualquer outra aplicação que precise utilizar a nossa API. Então isso é super possível, né? A gente envia a nossa rota para esse servidor, agora que a gente já conhece essa rota, né? Não é mais o meu local, agora é uma rota na internet. Então eu envio a minha rota, faço a solicitação, a request nessa rota, e aí o meu servidor vai retornar, vai responder com dados em um formato JSON, né? Então, seja para o aplicativo mobile ou para o site, esse tipo de retorno vai ser o mesmo. E aí vai ser nesse aplicativo ou nesse site que a gente vai precisar tratar essas informações que estão chegando através desse formato, tá? Então, agora que a gente já entendeu um pouquinho a parte da conexão, né, entre o servidor web que a gente construiu, que a gente vai colocar em um servidor, e o nosso front-end, como é que ele vai utilizar ele, vamos entender agora um pouquinho mais sobre esses dispositivos móveis, né? Trouxe algumas informações que talvez sejam interessantes aí pra gente, mas o Brasil, ele tem 2 dispositivos digitais por habitante, tá? De acordo com a pesquisa, né, da Fundação Getúlio Vargas. E aí esses dispositivos, eles possuem diversos sensores, possuem câmeras, microfone, acelerômetro, giroscópio, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, leitor biométrico, e a cada avanço, a cada atualização, a gente tem novos sensores disponíveis, né? E esses sensores trazem possibilidade uh, para o dispositivo móvel cada vez maior, né? A cada atualização, a cada avanço, a gente tem novas possibilidades e isso também acaba trazendo
para os desenvolvedores mobile também novas possibilidades de desenvolvimento, né? E é saber pegar essas oportunidades e construir algo através dela que torna ali o diferencial, né, nesses dispositivos, nesse desenvolvimento para dispositivos. Esses aplicativos, dos dispositivos móveis, né, os aplicativos eles rodam em um ambiente virtual seguro. E isso garante que um aplicativo não acesse ou modifique diretamente os arquivos ou dados de outros aplicativos sem permissão. Então, dentro do sistema operacional do Android, né, ou do iOS, existem ambientes virtuais ali separadinhos para cada execução de um aplicativo. E aí isso faz com que esse aplicativo consiga lidar apenas com informações que estão dentro daquele ambiente virtual, tá? A gente já viu um pouquinho disso aqui também, né? Para acessar recursos do sistema, como sensores, os aplicativos precisam solicitar permissões aos usuários. Então hoje é muito comum, né, se a gente está utilizando algum aplicativo, aparece aquele modalzinho, né, perguntando se a gente quer permitir ou não que aquele aplicativo consiga ter acesso a alguma coisa do nosso dispositivo, ou alguma aplicação externa, ou algum sensor, né, ou alguma câmera, por exemplo. Então a gente pode concordar com isso ou não, né? Os aplicativos também podem ter suas atividades em segundo plano, restringidas ou interrompidas pelo sistema operacional. Então, às vezes, a gente acha que só saiu da aplicação, né, e estou mexendo em alguma outra coisa, depois eu volto para ela, a gente acha que ele está rodando ali, mas às vezes o sistema operacional ele pode interromper aquela aplicação e é isso aí, entendeu? A pessoa tem que abrir de novo, ou ele vai rodar abrindo novamente, tá? Então, essas aplicações podem sofrer isso aí sem aviso prévio do sistema operacional, tá? Essas aplicações podem ser interrompidas ou ser restringidas sem um aviso aí. O sistema operacional pode fazer isso diretamente nesses aplicativos, tá? Embora os aplicativos não possam executar suas operações principais em segundo plano indefinidamente, eles podem criar processos específicos que são permitidos em segundo plano. Então a gente consegue criar processos, né? Consegue enviar como se fosse enviando informações mesmo, né? Para que o sistema operacional conseguisse continuar rodando enquanto a gente está em algum outro aplicativo ou, sei lá, o dispositivo está em stand-by, bloqueado, né? Os sistemas operacionais têm mecanismos para gerenciar a atividade dos aplicativos e podem fechar um aplicativo em segundo plano a qualquer momento, mesmo que o usuário não tenha encerrado explicitamente. Foi o que eu falei para vocês, né? Então, esse SEO tem esse poder de fazer esse gerenciamento e excluir não, né? Mas fechar essa aplicação, interromper essa aplicação sem nenhum aviso, tá? E agora sobre aplicativos móveis. Então, quando a gente está pensando em aplicativos móveis, a gente está refletindo sobre aplicações que estão a um palmo de distância durante 9 horas diárias, de acordo para um usuário comum, né, no Brasil, de acordo com o G1. Então imagine, são aplicativos que o usuário quer ter para conseguir facilidades do dia a dia, né? Para pegar, seja para poder ver alguma informação na internet ou fazer alguma conexão com algum dispositivo dentro de casa que esteja relacionado com IoT, internet das coisas. Então, o usuário ele quer essa facilidade, né, nesse palmo de distância. Então, por isso a gente precisa pensar, de acordo com essa importância, né, de ter um dispositivo ali ao lado do usuário, de uma maneira desde o seu planejamento, pensando nessas características, né, dos usuários, até o monitoramento contínuo desses dispositivos. Então a gente precisa primeiro entender quem é o usuário do celular, né? Por exemplo, quando você quer acessar um site no seu computador, você precisa, na maioria das vezes, sentar em um ambiente onde o seu computador está. Precisa estar, na verdade, no mesmo ambiente que o seu computador, né? Aí depois tem que sentar próximo ao seu computador, de frente para o seu computador, ligar esse computador, esperar esse processo dele estar ligando, depois você, na maioria dos casos, né? Depois você vai entrar no navegador e aí você faz alguma pesquisa, tem aquela resposta, consegue fazer aquele manuseio. A pessoa que está com o celular na mão, dificilmente esse dispositivo está desligado, né? Então tá ali no bolso, questão de segundos, ele pega do bolso, clica em um ícone, com um clique só, já está no navegador, né? Então, a gente precisa pensar nesse tipo de usuário que busca essa facilidade, que está com esse dispositivo o tempo todo ao seu lado, tá?
Então, quando a gente pensa em planejamento e monitoramento contínuo, a gente precisa pensar nessas características e no contexto de uso dessas pessoas. Como é que essas pessoas usam esses dispositivos e, por isso, quais são os planejamentos que a gente deve ter, quais são as características no desenvolvimento que a gente deve fazer para conseguir fazer com que essa pessoa continue tendo esse aplicativo, por exemplo, né? Então, isso a gente vai discutir um pouquinho hoje nessa aula, tá? Então, qual é o propósito desse aplicativo que você está criando? Quem é o público-alvo? Quais são as suas necessidades, né, desse público? Como está o mercado referente a esse aplicativo que você quer criar? As tendências, as concorrências, tem muitos aplicativos iguais que você está querendo fazer, propondo fazer. Então a gente pensa, né, em todas essas perguntas para conseguir idealizar o desenvolvimento. E tudo isso ainda está na fase de planejamento, tá? E por que ter um aplicativo, né? Qual é o interesse de ter um aplicativo? Então, ter um aplicativo é uma pergunta que ela pode ser respondida de diversas visões, diversas maneiras, né? Através de uma empresa, através de uma organização não governamental, através na visão para um auxílio para a população, crescimento pessoal, fator acadêmico. Então, existem diversas justificativas que se pode discutir sobre a importância de ter um aplicativo, né? Por exemplo, em uma empresa, ter um aplicativo pode impactar nas vendas através de conversões, ter um conteúdo de fácil acesso, facilitar planos de assinatura, aumento da eficiência operacional, redução de custos operacionais. Então, existem diversas justificativas e impactos, né, que pode haver ter um aplicativo para uma empresa. E aí, quando a gente responde essas perguntas que surgem através desse planejamento, a gente consegue estruturar um pouquinho melhor a nossa ideia da aplicação. E agora a gente pode pensar na parte da apresentação desse aplicativo, tá? E aí, realizar esboços e protótipos são ótimas práticas para esse tipo de desenvolvimento. A interface é intuitiva e atraente, proporciona uma experiência de usuário agradável. Então a gente precisa ter, a gente vai discutir isso também, tá? Um pouquinho de design mais pra frente nessa aula, mas a gente precisa pensar nesses tópicos para saber se o usuário vai ter interesse em entrar no nosso aplicativo, se ele vai se sentir confortável em conseguir utilizar o nosso aplicativo, tá? Quantos cliques ele vai dar para conseguir ter alguma funcionalidade. Então tudo isso são fatores importantes que a gente precisa discutir quando tá nesse processo aí de planejamento, tá? Então, agora na próxima etapa, então a gente já passou no planejamento, a gente já passou no pensamento aqui do design, agora a gente pensa na parte de desenvolvimento, né? E na etapa de desenvolvimento, a gente pensa quais são os tipos de desenvolvimento, né, para aplicativos móveis e qual é que a gente deve escolher. Cada um a gente vai ver aqui na aula, né, detalhando um pouquinho cada um, e a gente vai perceber que cada um tem o seu lado positivo e o lado negativo, né, as vantagens e desvantagens para cada tipo de desenvolvimento aqui. Então vamos começar com o desenvolvimento nativo. O desenvolvimento nativo é aquele que é específico para uma plataforma, para um sistema operacional, tá? Então no Android era bastante utilizado Java, hoje está se migrando para o Kotlin, né, que é bem parecido com Java. E no iOS utiliza-se o Swift, né, e o Objective-C. E quais são as vantagens, né, de fazer de produzir um desenvolvimento, né, desenvolver nativamente? Um melhor desempenho e experiência do usuário, porque é otimizado para o sistema operacional, tá? Tem acesso total aos recursos do dispositivo, como câmera, GPS, sensores, porque o desenvolvimento nativo é voltado justamente para aquele dispositivo, né? Você está desenvolvendo para aquele dispositivo em si. Então, você consegue estar mais próximo, o sistema operacional ele consegue receber melhor, vamos supor, desse jeito, tá? Esses recursos, sei lá, esse código, essa aplicação, e por isso consegue disponibilizar esses recursos com mais facilidade, tá? E isso melhora o desempenho, né, desse dispositivo. Agora, por um outro lado, se eu estiver desenvolvendo para Kotlin, ou para Android, na verdade, eu não consigo reaproveitar esse código, ou é muito difícil reaproveitar esse código, se eu estiver querendo agora desenvolver para iOS. Então, eu vou ter o dobro de tempo de produção, né, de desenvolvimento, porque eu vou precisar desenvolver para Android e depois eu vou precisar desenvolver para iOS.
tá? Então, ele requer conhecimento em linguagem de programação específicas para cada plataforma. Se eu vou programar para Android, eu preciso conhecer Java ou Kotlin. Se eu for programar para iOS, eu preciso conhecer Swift ou Objective-C, tá? E isso acaba aumentando o tempo de desenvolvimento, né? E os custos também, devido à necessidade de criar e manter o código para diferentes plataformas, tá? Por exemplo, equipes diferentes, né? Preciso ter uma equipe para estar desenvolvendo para iOS, uma equipe para estar desenvolvendo para Android. Então já tenho mais equipes, com isso eu tenho um custo maior, né? Tempo de desenvolvimento, como existe uma dependência de um aplicativo para outro, porque assim, o iOS não pode estar muito diferente do nosso aplicativo Android, né? Tem que ter uma coisa semelhante ali. Então precisa essas equipes trabalharem juntos também para produzirem algo próximo, né? Então tem um pouquinho dessas desvantagens. Umas outras características é que o desenvolvimento nativo, esses aplicativos são empacotados em arquivos específicos, como o APK para Android ou IPA para iOS, que podem ser instalados nos dispositivos dos usuários. Ele também é comercializável, então esses aplicativos nativos podem ser comercializados e distribuídos através das lojas, né, como a App Store da Apple e o Google Play Store, no caso do Google, né? E usa a plataforma do SO, então para programar para Android a gente usa o Android SDK, para programar para iOS a gente usa o iOS SDK, plataformas específicas para o sistema operacional, né? E o desenvolvimento nativo ele tende a usar os componentes gráficos nativos do sistema operacional. Então o sistema operacional o Android ele tem os componentes gráficos dele. Então quando a gente desenvolve para o Android SDK, a gente tem esses componentes para serem utilizados, tá? E o desenvolvimento web, né? Então o aplicativo ele é acessado por meio de navegador móvel, não sendo necessário instalar nada no dispositivo. Poxa, então já conseguimos enxergar algumas vantagens aqui, né? Porque a gente consegue ter facilidade de atualização, porque as mudanças refletem imediatamente no aplicativo, o usuário não precisa atualizar esse aplicativo, né, para receber essa atualização. Compatibilidade com diferentes plataformas, pois é baseado em tecnologias web. Então, de qualquer dispositivo do Android, iOS, eu consigo ter acesso a esse aplicativo, tá? Agora, quais são as desvantagens, né? Que a gente tem limitação em comparação com aplicativos nativos. Não só nativos, né? Mas até o momento com esses aplicativos nativos. Porque ele tem uma dificuldade, ou muitas vezes não consegue acessar alguns componentes gráficos daquele sistema operacional, ou então alguns sensores que são disponibilizados, tá? A gente não consegue acessar muitas vezes quando estamos fazendo esse desenvolvimento web, utilizando, né, o desenvolvimento web para aplicativos móveis. E uma outra desvantagem é a dependência da conexão com a internet, né? Então, se você não tem internet, você não consegue acessar a aplicação justamente porque ela está na web, né? Temos também o desenvolvimento híbrido. Ele vai combinar elementos do nativo e do web. Aí ele utiliza alguns frameworks como o Ionic, Cordova, PhoneGap, tá? Vantagens, então código base compartilhado entre diferentes plataformas, reduzindo custos e tempo de desenvolvimento. Então, um código só a gente consegue utilizar para diversas plataformas, né? Para iOS, Android. Acesso a recursos nativos do dispositivo por meio de plugins. Então agora a gente já consegue ter esses recursos do dispositivo, né? Que o dispositivo consegue oferecer. E ele pode ser instalado e comercializado também, tal qual o nativo, né? E as desvantagens? Esse desempenho pode ser inferior aos aplicativos nativos devido à camada de abstração. Então, como ele utiliza, né, o desenvolvimento web também, ele é híbrido, né, tem nativo e tem web, ele tem uma camada de abstração para poder converter essa parte do desenvolvimento web em um código parecido com o nativo, né? Então, existe uma camada de abstração que acaba afetando o desempenho. E ele também tem uma dependência de atualizações e suporte do framework escolhido. E temos também o nativo multiplataforma, né?
que é o último tipo aqui que a gente vai discutir hoje. Ele utiliza frameworks que permitem desenvolver aplicativos nativos para múltiplas plataformas a partir de um código base, como Flutter, Dart, que usa o Dart, né? Ou React Native, que usa o JavaScript. Então, multiplataforma, o próprio nome já diz, é um desenvolvimento que é para diversas plataformas ou diversos sistemas operacionais, tá? Então, com um código só em Dart que a gente faz aqui em Flutter, a gente consegue para diversas aplicações. E não só aplicativos móveis, tá? A gente consegue para um aplicativo do Linux, para uma aplicação web, a gente consegue realmente multiplataforma, tá? E essa, inclusive, é uma das principais vantagens, né? Utilizar esse tipo de desenvolvimento, porque a gente consegue programar para vários lugares ao mesmo tempo, beleza? Então, vantagens é um desenvolvimento nativo para iOS e Android a partir de uma base de código única. Então, escrevemos em Dart, esse código é compilado e a gente consegue acessar em tempo quase nativo, né, nas plataformas iOS e Android. E ele tem um melhor desempenho e acesso aos recursos nativos do dispositivo em comparação com o desenvolvimento híbrido, tá? Desvantagens, ele tem algumas limitações em relação aos recursos específicos de cada plataforma. Por exemplo, às vezes o Flutter não tem um plugin para o iOS que é importante, né, para o nosso desenvolvimento. Aí, na maioria dos casos, alguém vai lá, cria algum pacote que faz alguma relação, escreve um código nativo, né, para iOS e disponibiliza esse plugin, essa API para a nossa aplicação Flutter. Então isso pode acontecer, tá? Para poder tentar desviar um pouquinho dessa desvantagem. E tenho também a dependência da evolução e suporte contínuo do framework escolhido, como também no caso do desenvolvimento híbrido, né? E quais são as outras características do multiplataforma? Então, ele também é empacotado, instalado e comercializável nas App Stores, tá? Então, também são empacotados em APK e IPA e podem ser comercializados na Google Play Store ou na Apple Store, né? App Store da Apple. Não usa diretamente a API específica do sistema operacional, então, ao contrário do nativo, não depende diretamente da API específica de cada sistema operacional. Em vez disso, utiliza um framework ou camada de abstração para acessar recursos nativos. E são justamente esses recursos que vêm através dessas API binds, tá? Então, os aplicativos multiplataforma podem acessar muitos serviços do sistema operacional, como sensores, né, ou armazenamento, enfim, diversos serviços, através dessas API bindings, que são disponibilizados pelo framework. As API binds, ou vinculações de API, são interfaces que conectam o código de um aplicativo a bibliotecas ou APIs externas. Então, a gente vai ter as APIs do nosso sistema operacional, as APIs do Android, as APIs do iOS, e com o Flutter a gente consegue utilizar dessas APIs, tá? Para conseguir acessar esses recursos, esses serviços dos sistemas operacionais. Então, essas vinculações permitem que o aplicativo acesse e utilize funcionalidades específicas fornecidas por essas APIs externas. As API Binds atuam como uma ponte entre o código do aplicativo e os recursos disponíveis em uma API externa, que foi justamente o que a gente acabou de comentar, né? Outras características, né? Então também tem a possibilidade de ampliar o acesso com código nativo. Então, em algumas plataformas multiplataforma, é possível estender o acesso aos recursos nativos do dispositivo escrevendo código nativo para cada plataforma, quando necessário. Então, foi o que eu falei para vocês. Em alguns casos, vamos supor que não existe algum suporte para algum sensor específico do Android. Então, a gente consegue, ali no código Flutter também, integrar uma parte do código em Kotlin, em Java, tá? Em um código nativo. Então, a gente consegue fazer isso também durante o processo de desenvolvimento, tá? E também o uso de componentes gráficos nativos. Então, muitos dos frameworks de desenvolvimento nativo multiplataforma tendem a utilizar componentes gráficos nativos do sistema operacional para garantir uma experiência visual consistente e integrada. Então, aqui também,
com as multiplataformas, com as plataformas multiplataformas, a gente consegue aqueles recursos, aqueles componentes que eu falei para vocês que existem nos sistemas operacionais. Então, se o ícone do Android é de um jeito, a gente consegue pegar esse ícone e associar com a nossa aplicação, com o ícone da nossa aplicação. Se na parte do iOS, né, para iPhone, o aplicativo ele tem um ícone, eu tenho uma fonte, um texto específico daquela plataforma, a gente consegue utilizar isso também através de algum pacote, alguma API dentro do Flutter, tá? Ou do React Native também. E a gente tem duas variações dessas plataformas. A gente tem o interpretado e o compilado, né? O interpretado, JIT, Just in Time, e o compilado, Out, Ahead of Time. Então, o interpretado, a gente já conhece, né, interpretadores. Então, o código é interpretado em tempo de execução por um interpretador específico do framework utilizado. E aí essa abordagem oferece flexibilidade e agilidade no desenvolvimento, mas pode ter um desempenho inferior. Um exemplo, React Native. E para o compilado, o código é compilado antecipadamente para código nativo, ou próximo disso, antes da execução. Essa abordagem geralmente resulta em um melhor desempenho, pois o código é otimizado para cada plataforma específica, um exemplo, Flutter. Então, diferença aqui entre um código interpretado e um código compilado, como qualquer outro, né? Só que hoje em dia, o React Native, por exemplo, já tem alguns motores, tá? E a gente vai entender um pouquinho mais lá na frente o que são motores, que usam já a compilação, tá? Que já usam esse out, beleza? E o Flutter, ele na verdade também tem o JIT e o out, né? O out é no final quando você quer exportar uma aplicação, então ele compila antecipadamente para o código nativo e pronto, a gente consegue utilizar na plataforma. E no caso do JIT, a gente usa mais no ambiente de desenvolvimento, tá? Para poder aumentar a velocidade de produção. Então, a gente vai ter uma coisa chamada hot reload, que é um interpretador em tempo de execução que consegue facilitar o nosso processo de desenvolvimento quanto à questão de velocidade, né? A gente vai ver isso na prática também lá na frente. Agora vamos ver um versus aqui, né? Então, aplicativo híbrido versus nativo multiplataforma. Isso aqui pode ter dado algumas dúvidas para vocês. Poxa, híbrido, ele mistura o nativo com o web. O multiplataforma, ele é nativo, mas é para várias plataformas. Qual é a diferença prática assim, dos dois, né? Onde é que a gente vê vantagens e desvantagens quando relaciona os dois juntos? Então, quais são as principais características, né, dos aplicativos híbridos? Eles são desenvolvidos usando as tecnologias web, então HTML, CSS, JavaScript, beleza? Então, os componentes ali são produzidos utilizando HTML, CSS e JavaScript. Eles são encapsulados em um container nativo, que a gente chama de WebView, que permite que o aplicativo seja executado dentro de um navegador embutido. O código do aplicativo é essencialmente o mesmo em diferentes plataformas, pois é baseado em tecnologias web. Utilizam frameworks como o PhoneGap, Ionic, o React Native também, mas para essa versão WebView. E os aplicativos híbridos, ele podem ter um desempenho um pouco inferior, especialmente em cenários que exigem muita interação com hardware ou processamento intensivo, justamente devido à sua camada de abstração que fica entre, né, as tecnologias web e o código nativo. Porque a gente vai desenvolver utilizando HTML, CSS e JavaScript. Essas informações precisam ser compiladas, né, para um código nativo, tá? Então, ele tem essa camada de abstração que pode ser um engasgo quando a gente trata de cenários que a gente precisa de interações com hardware, de sensores, de serviços que o sistema operacional pode disponibilizar para a gente, tá? E os aplicativos multiplataforma. Eles são desenvolvidos usando frameworks ou ferramentas que permitem a criação de aplicativos nativos para várias plataformas a partir de um código de base comum. Então, o que isso quer dizer, né? Que a gente consegue, a partir de um código, utilizar
essa aplicação em diversas plataformas ou diversos sistemas operacionais. Eles geralmente oferecem acesso direto aos recursos nativos do dispositivo e uma experiência mais próxima dos aplicativos nativos tradicionais. Exemplos de frameworks multiplataforma incluem Xamarin, Flutter e React Native, em sua versão não baseada, em WebView. Aplicativos multiplataforma tendem a ter um desempenho melhor do que aplicativos híbridos, devido ao acesso direto aos recursos nativos do dispositivo e à otimização do código para cada plataforma. E aqui a gente tem algumas gerações de desenvolvimento, o nativo, o híbrido e o cross-platform, que é o multiplataforma, Então a gente tem componentes nativos no nativo e componentes nativos no cross-platform, Tem uma performance legal no nativo, no cross-platform também, e o híbrido já tem uma deficiência aí quanto à performance em comparação com os dois, e quanto aos componentes do sistema operacional, quanto aos componentes do iOS, os componentes do Android, por exemplo. Nativo, ele não é multiplataforma. Já a segunda geração e a terceira geração, que é justamente o híbrido aqui, o multiplataforma, a gente consegue ter aí um código para diversas plataformas, Então, se eu estou codando aqui para Android, eu só posso utilizar para Android. Se eu estou codando para Windows, só posso utilizar para Windows. Se eu estou codando para o iOS, só posso utilizar as linguagens que têm suporte para desenvolvimento para iOS. Com esses frameworks aqui, eu consigo fazer um código só que consegue ser utilizado por diversos sistemas operacionais ou por diversas plataformas, tá bom? E o nativo, ele tem acesso aí à plataforma e ao hardware, e aqui hardware ele está relacionado com serviços e com sensores, algo que o híbrido tem um pouquinho mais de dificuldade, beleza? Ele consegue através de plugins, mas tem um pouquinho mais de dificuldade. E os cross-platform, os multiplataforma, tem uma facilidade um pouquinho mais próxima do nativo, tá? Então, beleza. Depois que a gente já discutiu qual é o tipo de desenvolvimento que a gente vai fazer, a gente vai nos preocupar em disponibilizar esse aplicativo nas lojas de aplicativos, como App Store e Google Play. Vamos efetuar o envio da aplicação para revisão nessas lojas. Então, essas lojas fazem a revisão da aplicação que a gente enviou, Depois que a gente desenvolveu, exportou esse aplicativo, a gente manda para a loja dá uma olhadinha, ver se está tudo certo, vê o que precisa alterar e qualidade desse dispositivo, Aí pede para fazer uma revisão, você manda de novo, revisa de novo, até chegar na precisa, quanto à conformidade e os termos. E uma outra informação importante também, interessante, é quanto ao custo, dessas lojas. Então, para manter um aplicativo na plataforma da Apple, na Apple Store, o valor, o custo, é de $100 anuais, tá? Então, $99 atuais, pelo menos na última vez que eu vi, tava esse valor. Isso independente da quantidade de aplicativos que você coloque, tá? Você colocou um aplicativo só, colocou 10 aplicativos, o valor é $100 por ano, tá? Na Google Play, a taxa é única de registro. Então, você não vai pagar anualmente, não é uma assinatura como na Apple, tá? Você vai pagar uma vez só, que é no momento de registro, e é o valor de $25, tá? Pagou uma vez, $25 já foi também, independente da quantidade de aplicativos que você tenha, beleza? Então, depois da aprovação, a gente vai poder lançar esse aplicativo publicamente, para as pessoas poderem baixar através dessas lojas, tá? E aí existem várias estratégias também para a gente poder promover esse aplicativo, Através de marketing digital, como publicidade, mídias sociais, Apple Store Optimization, tá? E aqui a gente tem uns passos para poder fazer a publicação tanto na Play Store quanto na Apple Store, tá? Vou passar um pouquinho aqui para a gente não perder muito tempo, mas vocês dão uma olhadinha, também tem a referência, tá? Explicando cada um desse processo.
Então tá, a gente acabou de ver que dependendo de onde você vai implantar, se for na Apple Store, por exemplo, não é baratinho colocar ele lá disponível, né? Colocar ele em produção para a galera poder baixar, colocar ele na loja, na verdade, nem em produção, né? Nessa loja não é tão baratinho assim, a gente não tá nadando em dinheiro. Então como é que a gente pode lucrar com esses aplicativos, né? Para conseguir ter um retorno com esse investimento. Então existem diversas maneiras de lucro com aplicativos. Eu compilei alguns da internet que eu achei interessante e trouxe aqui para a gente poder ah, ter a noção, tá? E vocês podem pesquisar mais aprofundadamente cada um desses, caso esteja ali relacionado com a sua aplicação, faça sentido para a sua aplicação. Então, primeiro a gente tem a venda direta, que talvez seja o mais comum, que é simplesmente vender o aplicativo na loja, tá? Então tem uma taxa única de download, você vai na loja lá, ele vai ter um valor para aquela aplicação, a pessoa paga aquele valor e pronto, consegue instalar, tá? Aquele aplicativo está associado à conta dela, e essa é a venda direta. A gente também tem as assinaturas, que são conteúdos exclusivos ou recursos premium em troca de uma taxa de assinatura mensal ou anual. Por exemplo, o Spotify, né? O Spotify funciona como assinatura. O Netflix funciona como assinatura também. Então a gente consegue ter um conteúdo dessas plataformas enquanto a gente paga uma taxa de assinatura mensal, tá? Através de anúncios também, isso é muito comum em jogos, né? Incluindo anúncios dentro do aplicativo e aí gera receita com base nessas visualizações ou cliques nesses anúncios. E aí isso pode ser feito por meio de redes de publicidade, programa de afiliados ou patrocínios diretos, garantindo que os anúncios sejam relevantes e não atrapalhem, claro, né, a experiência do usuário. Tem também as compras dentro do aplicativo, acho também muito comum isso aqui em jogos. Então, permite que os usuários baixem o aplicativo gratuitamente, mas cobre alguns recursos dentro do aplicativo, geralmente para poder desbloquear funcionalidades extras, né? Isso é muito comum em diversas aplicações também. Você vai pagar por uma skin em algum jogo, né? Por alguma funcionalidade a mais. Tem muitos daqueles aplicativos utilitários, sei lá, para tratar PDF. Então, para você poder fazer uma assinatura, você precisa ter uma versão premium. Então, são compras que tem dentro desse aplicativo, né? Para você poder utilizar esses recursos, essas funcionalidades que são extras, tá? E também parcerias e patrocínios, né? Então, buscando aí parcerias com outras empresas, né, interessadas em alcançar o público do aplicativo, o que pode gerar receita adicional. Exemplo, iFood, né? A iFood trabalha com diversas empresas. Então as empresas pagam uma taxa para o iFood e o iFood consegue se manter ali através dessas parcerias aí com, com essas outras empresas, tá? Agora, independente do recurso que você vai utilizar para poder lucrar com esses aplicativos, cada uma das lojas fica com 30% da receita, tá? Do que você está ganhando. Então, além da taxa que você tem para utilizar a plataforma, você também tem esse valor que é cobrado da receita de seu aplicativo, beleza? Se você ganha R$ 10 com seu aplicativo, R$ 3 vai para a loja, tá? E aí eu acho interessante vocês pensarem um pouquinho, pesquisar um pouquinho sobre aplicativos e as formas que eles geram receitas aí, baseado nessas 5 estratégias, para a gente poder discutir depois, tá?